Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A escuridão do abismo. Boa noite, meu amigo Luciano. Envio-lhe uma calorosa saudação aqui da cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. Peço desculpas por não revelar o meu nome, pois eu tenho minhas razões para não fazê-lo e eu espero que entendam. Há alguns dias, minha neta veio passar as férias comigo. Ela é uma fanática por programas e canais de assuntos paranormais, especialmente o seu canal. Quando ela era pequena, eu contei a ela sobre um angustiante incidente que ocorreu comigo há 47 anos atrás. Hoje, ela me pediu para compartilhar essa história com vocês. Eu espero que seja do seu agrado. Na década de 70, meus pais alugaram uma pequena casa de praia em Guarapari, cidade que fica a algumas horas aqui da capital. Era durante a semana e o balneário estava praticamente deserto, exceto por alguns moradores locais da cidade, que era bem pequena e pouco explorada. E nossa família, composta por meus pais, minha tia Elba, minhas irmãs, seus namorados e a minha prima Alexandra, a quem chamávamos de Alex, que tem a mesma idade que eu. Eu devo destacar que naquela época as pessoas eram bondosas e não eram como nos tempos atuais. O primeiro dos 5 dias que passaríamos de férias transcorreu normalmente e o segundo dia começou com uma excelente manhã. Um céu azul sem nuvens, areias brancas, águas rasas e cristalinas e a certa distância, um quebra-mar na praia. Meus pais descansavam em suas espreguiçadeiras, enquanto minhas irmãs e seus namorados usavam barcos a pedal para se divertir e ir para áreas mais profundas. Após o almoço, cansados de usá-los, eles o deixaram abandonados na margem. Logo, meu pai nos chamaram, a minha prima e a mim, para voltarmos para casa. Eu protestei, pois ainda não tínhamos usado os barcos, e pedi que nos deixassem dar um passeio. Eles nos deram permissão, mas com a condição de que não nos afastássemos muito. Estávamos navegando paralelamente à costa, mas em um determinado momento estávamos perto do quebra-mar. Eu disse à minha prima Alex para não se preocupar, pois eu sabia nadar e poderia levá-la de volta à costa. Eu estava prestes a pular na água quando a minha prima me segurou pelo braço e apontou para baixo. Eu vi algo se movendo na água que não parecia um tronco e nem um peixe. No início eu pensei que fossem as minhas irmãs brincando, mas aquilo definitivamente não era uma brincadeira. De repente, a minha prima deu um grito. Alguém tinha agarrado o seu pé, e quando ela levantou a perna, ela estava sangrando com arranhões profundos. Rapidamente, ela subiu desesperada para o assento. Eu olhei para a praia e não havia mais ninguém. Era impossível que todos tivessem ido embora sem nós. O que emergia ainda estava lá. Seu rosto mal aparecia na água, parecia cinza e não tinha cabelo. Seus olhos eram grandes e saltados, e as linhas prateadas que cruzavam seu rosto pareciam se abrir e fechar. Eu lembro-me como se fosse ontem, e eu ainda o vejo em meus pesadelos. O frágil barco balançava de um lado para o outro e eu tenho quase certeza de que havia mais de um deles tentando nos agarrar com suas horríveis mãos de longas garras. Desesperados, pegamos o único objeto que serviria como defesa, uma rede com cabo metálico que minhas irmãs usavam para pegar peixes pequenos. Tentamos golpeá-los enquanto lutávamos para manter o equilíbrio dentro do barco. Estávamos quase à mercê daquelas coisas quando avistamos 2 pescadores que estavam voltando. Estranhamente, eles passaram a centímetros de nós e não nos viram, nem ouviram nossos gritos de socorro. Mas algo providencial aconteceu.
Um raio de sol atingiu o cabo metálico da rede e acertou os olhos do pescador que remava, como se ele acordasse de um transe. O pescador então nos perguntou o que estávamos fazendo ali e tivemos que mentir dizendo que o pedal havia travado e precisávamos que nos levassem de volta. Assim que cruzamos a enseada, a embarcação começou a tremer para a surpresa dos pescadores. Nós nos sentamos no fundo do barco junto com os peixes que eles traziam. De repente começaram a arranhar o fundo da embarcação e a água começou a entrar pelos lados. Luciano, eu me lembro claramente de uma das criaturas subindo no barco. Ela era magra e tinha os pés muito achatados. Houve um pequeno confronto entre os pescadores e a criatura, mas ela desistiu rapidamente após ser golpeada com força por um remo. Gritávamos quando, de repente, ouvimos o motor de um barco. Era o meu pai e o André, o marido da minha irmã mais velha. Meu pai perguntou o que estávamos fazendo ali e eu consegui explicar o que aconteceu entre soluços. Ao chegarmos à praia, meu pai me carregou nos braços enquanto André carregava a Alexandra. De repente, ele perdeu o equilíbrio e caiu na areia machucado, pois seu tornozelo havia sido mordido por alguma coisa que vimos escorregando para a água. Os pescadores pensaram que era um pequeno tubarão perdido, mas nós sabíamos o que realmente era. Fomos punidos e acusados de mentir, apesar de termos os pescadores como testemunhas. Segundo nossos pais, mentíamos para justificar as 3 horas de ausência. Sob protestos das minhas irmãs, todos nós partimos no dia seguinte. Eu nunca mais voltei a nenhuma praia e acredito que a minha prima Alexandra também não. E mesmo que às vezes eu precise atravessar o mar durante alguma viagem, eu faço isso à noite apenas para não ter que olhar para o mar, porque eu sei que lá embaixo, na escuridão do abismo do oceano, habitam seres terríveis esperando a oportunidade de atacar novamente. Eu espero que tenham gostado da minha história e que possam compartilhá-la em seu canal. Muito obrigado e até a próxima. A casa da minha noiva. Saudações, Luciane, a todos do canal. Minha noiva Mariane e eu estávamos namorando há 4 anos e passamos por experiências de todos os tipos, inclusive aquelas que dão arrepios só de ouvir. Meu nome é Pedro Luna e eu tenho uma experiência que eu gostaria de compartilhar com o canal. Eu estava há apenas alguns dias conhecendo a casa da minha namorada. Certa tarde, estávamos sozinhos. Ela me pediu para pegar o celular dela que estava no quarto enquanto ela preparava um bolo na cozinha. Ao entrar no quarto, eu encontrei o celular dela na cama e quando eu me aproximei para pegá-lo, eu senti algo bater nas minhas costas. Ao me virar para ver o que era, eu vi no chão uma boneca, uma das muitas que ela tinha no quarto. Eu me agachei para pegá-la e foi aí que uma coisa muito assustadora aconteceu. Cada uma das bonecas começou a cair da prateleira onde estavam. A lâmpada que estava em cima de um móvel se acendeu sozinha e diante do meu olhar atônito, a cama começou a se mover bruscamente. Eu saí correndo dali em direção à cozinha. A Mariana me perguntou preocupada o que estava acontecendo, mas quando eu estava prestes a contar o que eu vi, os pais dela entraram na casa. Assim, sem mais nem menos e em pânico, eu me desculpei com a minha namorada e saí do local sem dar nenhuma explicação. Aquela noite, ela me ligou chateada perguntando por que eu tinha saído daquela maneira e por que eu havia desarrumado as bonecas no quarto dela. Eu pedi desculpas por tudo e prometi a ela que eu explicaria tudo no dia seguinte, embora a ideia de voltar à casa dela me aterrorizasse. Então, como prometido, eu voltei lá. Eram 5 horas da tarde quando mais uma vez ficamos sozinhos em sua casa. Até então, eu não tinha confessado a verdade a ela, mas eu não conseguia disfarçar o arrepio que eu sentia
apenas por estar naquela casa. Estávamos tomando café na cozinha, tudo estava indo bem até que ela decidiu tomar banho e me deixou sozinho, começando o meu maldito inferno. Eu senti como se minha alma estivesse saindo do corpo ao ver uma silhueta começar a se mover lentamente sobre a mesa. Primeiro foi o micro-ondas, depois a cafeteira, até que cada eletrodoméstico se ligou sozinho. Todas as portas dos armários se abriram e fechavam, as luzes acendiam e apagavam, e até a cadeira em que eu estava sentado começou a tremer. Foi então que eu gritei desesperado. Eu queria sair correndo, mas eu não conseguia me mover. A Mariana ouviu meus gritos e veio correndo me ajudar. Ela mal chegou à cozinha e tudo parou de se mover. Eu tremia de terror e não conseguia nem falar. Ela me abraçou e começou a chorar, confusa ao me ver naquele estado, mas ela nada podia fazer para me acalmar. Naquela noite, o pai dela me levou para casa e desde então eu nunca mais voltei à casa da minha namorada. Após alguns dias, quando eu consegui me estabilizar novamente, eu falei com ela e contei tudo. Eu sei que a resposta que ela me deu pode parecer incrível e louca, mas mesmo assim eu vou compartilhá-la. Ela me disse para não ficar assustado, pois esses fenômenos eram comuns em sua casa e todos que moravam lá estavam mais do que acostumados. Ela me disse que tratava-se da avó dela que faleceu anos atrás, e desde então essa era uma forma de lembrar que ela ainda estava presente com eles. Muito obrigado, Luciano, por compartilhar a minha história. Um grande abraço a todos e até a próxima. O prédio paranormal. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os inscritos. Meu nome é Gustavo Correia e o que eu vou compartilhar a seguir aconteceu há alguns anos quando eu trabalhava como secretário em um escritório de advocacia renomado e nós nos mudamos para um novo escritório. Era um prédio novo e éramos os primeiros a ocupar um deles. Foi já durante a mudança que uma coisa estranha começou. Eu estava carregando uma caixa de papéis do carro quando eu vi meu chefe com o olhar fixo em um ventilador. Quando eu perguntei o que estava acontecendo, ele me disse que o aparelho havia ligado sozinho. De fato, ele ainda estava girando, mas ele garantiu que o tinha tirado da tomada. Logo após, ouvimos uma risada suave dentro do escritório, mas não havia mais ninguém lá além de nós. Pensamos que o nosso cansaço estava nos afetando, então decidimos encerrar o trabalho naquela noite. No dia seguinte, quando já estávamos instalados, aquela risada foi ouvida novamente. Não dissemos nada, mas foi difícil esconder a confusão em nossos olhares. Mas segundos depois, algo ainda mais perturbador aconteceu. As luzes começaram a piscar, os 2 computadores que tínhamos reiniciaram sozinhos e vozes começaram a ser ouvidas em vários lugares ao mesmo tempo. Aterrorizados, nos levantamos e começamos a caminhar em direção à saída, mas assim que nos aproximamos da porta, ela se fechou abruptamente diante de nós. Foi nesse momento que eu senti o arrepio mais intenso da minha vida. Um grito ensurdecedor ressoou em nossos ouvidos, congelando cada gota de sangue em nossos corpos. O estado de choque em que estávamos durou alguns segundos. Incapazes de abrir a porta e talvez já por instinto de sobrevivência, saímos daquele escritório pela janela como fariam 2 fugitivos em fuga. Levamos 2 dias para retornar ao local e parecia que tudo estava transcorrendo normalmente, ou pelo menos era o que pensávamos, pois no 7º dia, aquele terror recomeçou. Estávamos no horário do almoço e meu chefe foi pegar algo para comer e nos sentamos para conversar enquanto comíamos. Uma risada suave começou a ecoar pelo ambiente, mas tudo estava fechado,
Não havia maneira de entrar ar por ali. Aos poucos, essa brisa se transformou em algo novo e nauseante. Compreendemos que o fenômeno havia retornado e, sem tempo para reagir, aquela coisa se manifestou diante de nossos olhos. De uma nuvem de fumaça escura, formou-se a silhueta de um homem. Seu corpo estava deformado, a pele de seu rosto parecia se desfazer em pedaços e seus olhos brancos nos encaravam com um ódio indescritível. Simultaneamente, as coisas começaram a se mover sozinhas. A brisa virou um redemoinho que levantou papéis no ar. Luciano e nós saímos correndo do prédio apavorados. Não importava para onde estávamos indo, estávamos salvando nossas vidas. A 2 quadras do local, paramos. As pessoas que passavam assustavam-se ao ver os nossos rostos de terror, mas não conseguíamos articular uma única palavra. Dias depois, meu chefe pagou para que alguém retirasse as coisas do local. Nós nunca mais nos aproximamos de lá e voltamos ao nosso antigo local, onde eu permaneci pelo resto do tempo em que trabalhei com ele. No ano seguinte, eu ouvi rumores de que fizeram um exorcismo naquele prédio, pois os que ocupavam aqueles escritórios afirmavam que era impossível passar um dia lá sem passar pelos mesmos fenômenos que nós vivemos naquele dia. Um grande abraço a todos. Perfume de alfazema. Olá, querido Luciano e amigos. Essa história aconteceu comigo há cerca de 11, talvez 12 anos atrás. Meu nome é Andréia e eu tenho 28 anos. Eu moro na cidade de Petrópolis, na região serrana, mas nessa época eu morava em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ambas as cidades ficam no estado do Rio de Janeiro. Eu tinha um namorado de quem eu gostava muito. Seu nome era Alex. Ele era daquele tipo mulherengo que não respeita mulher nenhuma e sempre esteve disponível para qualquer uma. Eu já sabia dessa fama dele quando o conheci, mas mesmo assim eu não pude deixar de ficar vidrada nele. Ele era muito brincalhão, tinha uma presença agradável, era muito divertido e carinhoso. O único problema dele realmente era ser muito dado, digamos assim. Quando eu fiquei com ele pela primeira vez, ele namorava outra menina, que por sinal ele havia conhecido enquanto namorava uma outra. A coisa era nesse pé mesmo, a fila dele não andava, voava mesmo. Mas algumas pessoas vão saber do que eu estou falando. A gente não manda no nosso coração, e desde a primeira vez que nós ficamos, eu simplesmente fiquei apaixonada por ele. Na minha ingenuidade, eu acreditei nas palavras dele quando ele dizia que também gostava de mim. Luciano, eu me entreguei por inteira. Eu só via ele na minha frente e não enxergava mais nada ao meu redor. Durante um tempo, eu acreditei mesmo que ele era fiel e me amava. Ele jurava, olhando no fundo dos meus olhos, que só tinha olhos para mim e que não ficava com mais ninguém. Eu até hoje não entendo como eu pude me entregar dessa maneira. Eu não entendo como eu pude ser tão inocente em acreditar que ele era sincero comigo e me dizia a verdade. Bem, como todos já devem estar esperando, ele mentia. Ele tinha mais 2 meninas na mesma situação que eu. E o pior foi que eu descobri da pior maneira possível. Eu o vi andando de mãos dadas com uma delas em pleno shopping no meio da tarde. Ele fingiu que não me conheceu e eu fiquei parada com cara de tacho, chorando feito uma doida por causa dele. Ele era tão canalha que nunca me procurou nem para terminar e nem para explicar, ou mesmo tentar justificar o que tinha feito. Ele simplesmente deixou de me procurar e sumiu. Eu descobri sobre essa segunda menina
quando eu fui na casa dele e ela abriu a porta para mim, cheia de atitude, me perguntando o que eu queria com o noivo dela. Para resumir, eu fiquei arrasada de verdade. Eu me lembro de me trancar no meu quarto e ficar lá chorando por dias. Eu não tinha vontade nem de me levantar da cama. Hoje, me lembrando disso, eu vejo o quanto eu fui besta. Mas quando a gente é jovem, a gente parece que não pensa direito. A gente precisa passar por essas coisas para aprender a ser mais forte, enfim. Eu queria ter naquela época a mentalidade que eu tenho hoje. O caso, Luciano, é que a coisa ficou séria e eu comecei a pensar seriamente em tirar a minha própria vida. Essa era a forma que eu achava que seria perfeita para puni-lo pelo que ele fez. Carregar para sempre em sua alma a culpa por ter sido responsável pelo fim da vida de uma pessoa. Essa seria, na minha cabeça, acredite, a minha forma de me vingar. Amigos, esses foram os momentos mais aterrorizantes da minha vida, porque esse não era um simples plano ou um pensamento efêmero. Eu estava certa mesmo de que era isso que eu faria. Eu abaixei a minha cabeça, abracei meus joelhos e fiquei ali me despedindo mentalmente da minha família, dos meus amigos e, eu juro por Deus, até para aquele canalha eu estava dizendo adeus. Eu digo, a sensação do fim é algo que me deixou sufocada. Meu coração parecia que estava saindo pela garganta. Eu olhava para a garrafa de água sanitária que estava diante de mim, sabendo que a coragem para beber aquele líquido estava crescendo a cada momento. Eu estava assustada, nervosa, com medo. Eram tantas as sensações que eu não conseguia lidar com elas. Aí eu senti o peso de uma mão no meu ombro. Era uma mão pequenina, bem leve, bem macia, bem carinhosa e muito cheirosa. Era um cheirinho de alfazema, um cheirinho de loção de bebê, muito agradável. Luciano, quando eu abri os olhos e olhei para os lados, eu vi que eu estava sozinha naquele quarto. A garrafa de água sanitária estava lá intacta e ao meu redor eu sentia um cheiro de loção de alfazema. Depois, eu ouvi a voz de uma criança balbuciando algumas palavras e rindo. Era um riso gostoso e feliz. E depois eu ouvi a voz dela me chamando de mamãe. Eu me levantei na mesma hora em choque. Como poderia haver uma criança ali comigo? Eu abri a janela e a porta, procurando de onde estavam vindo aqueles sons e aquele perfume. Eu desci e procurei pela casa inteira até me dar conta de que aquela criança estava ali comigo já há algum tempo. Meus amigos, minha filha hoje tem 13 anos. Ela se chama Maria, o mesmo nome da minha mãe. O pai dela nunca soube e nem nunca vai saber da sua existência. Da última vez que eu tive notícias dele, ele estava em uma cadeira de rodas após quase ter sido morto por ter se envolvido com a mulher de um traficante. Eu sou casada com um homem de verdade que me ama e me respeita. Minha filha pensa que ele é o pai biológico dela e vai continuar para sempre pensando assim. Quem quiser me julgar, me julgue, eu não me importo. Deus é maravilhoso. Ele me deu um marido fiel e companheiro e um pai amoroso e presente para minha filha. Muito obrigado por ler a minha história, Luciano, e fiquem todos com Deus.